Senhor, amada igreja. Amém. Oremos. Querido e amado Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, já somos gratos por tudo que o Senhor está operando, falando em cada coração, Senhor. Mas sabemos que o Senhor tem muito mais a falar conosco, através do teu filho, Senhor, Pastor Ronaldo, Silas Ronaldo, que estará, Senhor, entregando o recado, Senhor, para todos nós. Sabemos que o Senhor já colocou a palavra no coração dele. Ele vai nos entregar, porque o nosso coração está aberto, Senhor, para receber a tua palavra, Senhor. É o que nós, Senhor, queremos ouvir de ti neste momento, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia comigo, como vocês escolheram um tema, e o tema é um tema extraordinário. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, então, livro de Esther, capítulo de número 4 e o verso de número 2. Livro de Esther, capítulo de número 4 e o verso de número 2, para nós meditarmos nesta oportunidade. O tema que vocês escolheram foram mulheres posicionadas. Então nós vamos estar falando também de uma mulher extraordinária, que é Esther. Esther, capítulo de número 4, verso de número 14. Eu estarei lendo somente a última parte desse verso. Esther, capítulo de número 4 e o verso de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? E quem sabe, vou repetir, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Aleluia. Nessa noite, baseado nesse verso, parte do verso de número 14, eu gostaria de ministrar sobre o seguinte tema: posicionada por Deus para tempos de decisões. Posicionadas por Deus para tempos de decisões. Nós estamos vivendo, irmãos, talvez um dos dias mais difíceis da igreja da face da terra. Eu tenho certeza que para todos nós que estamos aqui, temos a ciência que nós estamos em tempos difíceis, tempos de incertezas, tempos de crises, decisões que nos cercam de todos os lados. Às vezes nós nos perguntamos, por que o Senhor tem nos colocado em algumas situações? Eu acredito que talvez boa parte de nós que estamos aqui já fizemos essa pergunta: por que o Senhor me colocou aqui? E justamente agora, porque há situações que muitas vezes rondam as nossas vidas e nos leva a este questionamento: por que, Senhor? O que é que estamos fazendo aqui? O que eu estou fazendo neste lugar? Quando eu olho para o livro de Esther, Esther responde para mim e para você essa pergunta que muitas vezes nós fazemos: por que estamos aqui? Porque o Senhor nos levantou ou nos levou a tal e tal lugar. O livro de Esther, ele responde essa pergunta a todos nós. Quando nós olhamos para este livro, e eu gostaria que você dobrasse a sua atenção para cá, o livro de Esther talvez seja um dos livros mais extraordinários da Bíblia. Pastor, mas por que é um dos livros extraordinários da Bíblia? Eu lhe explico. A Bíblia, quando narra a história dessa mulher chamada Esther, deixa bem claro para nós que Deus, olha para cá, deixa bem claro para nós que Deus mostra o seu trabalhar de formas diferentes. Por quê, pastor? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos em diversas partes da Bíblia Deus trabalhando de uma forma, e a forma pela qual Deus está trabalhando em outras passagens bíblicas, elas geram em nós temor, elas geram em nós confronto diante daquilo que Deus está realizando ou realizou em outros cenários. Mas o livro de Esther torna-se tão extraordinário
porque nele Deus nos mostra que Ele é capaz de trabalhar em nosso favor, mesmo no silêncio, e sem se manifestar de uma forma direta. Ele é capaz de trabalhar, porque Esther deixa bem claro que Deus não precisa de se manifestar em fogo, como manifestou nos dias de Elias, quando Elias estava diante de um dos maiores desafios, que eram os profetas de Baal e de Azera. Deus se manifestou em fogo para que todos aqueles que estavam ali naquele confronto pudessem reconhecer a grandeza de Deus e reconhecer o Deus que estava na vida de Elias. Deus também, através de Elias, que depois, mais tarde, ele vai correr de Jezabel, entrar dentro de uma caverna. Deus vai se manifestar agora em um forte vento. A Bíblia diz que aquele vento vinha e arrancava tudo que estava próximo daquela caverna. Nós vamos ver Deus também se manifestando em um terremoto, quando Elias está escondido dentro daquela caverna, e Deus agora precisava de falar com o seu profeta. Mas no livro de Esther, nós não vamos ver a manifestação de Deus em nenhum momento das suas qualidades, porém nós veremos o trabalhar de Deus na vida de Esther por intermédio dessa mulher. O livro torna-se extraordinário, porque você não vai ver a palavra Deus em momento algum dentro desse livro. Você não vai ver em momento algum o autor do livro, que alguns colocam na conta de Mardoqueu ou Mardokai. Você não vai ver ele sequer fazendo menção da palavra Deus ou do nome Deus. Porém, o que é extraordinário nesse livro é que mesmo Deus não se manifestando em forma de ações, Deus trabalha no silêncio em meu e em seu favor. Essa grandiosa obra de Deus através do livro de Esther nos leva a entender que mesmo quando Deus está em silêncio, não significa que Ele não esteja cuidando de cada um de nós, porque o silêncio de Deus pode ser um trabalhar dele na minha vida e na sua vida. Por isso, se a voz de Deus até então ela não se revelou a você, não pense que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou. Não, no silêncio Deus continua cuidando e trabalhando em favor do seu. Aleluia. Daqui a pouquinho as coisas ajeitam. Mas voltemos para cá. O livro de Esther, ele se torna então extraordinário por todos essas questões que eu disse aos irmãos. Mas eu quero trazer aos irmãos o conhecimento de como a mulher pode se posicionar à luz das dificuldades. Por quê? Quando eu olho para o livro de Esther, para a personagem chamada Esther, nós entendemos claramente que há alguns desafios que Esther precisa superar. Primeiro, a Bíblia vai deixar bem claro que Esther vai viver em um mundo que não conhecia o Deus de Israel. A Bíblia vai dizer que quando Deus agora permite que a nação de Israel seja levada para o cativeiro, havia um motivo pelo qual Deus está permitindo que o seu povo vai ao cativeiro babilônico. Diz a Bíblia que no ano 586 a.C., Nabucodonosor, ele desce e invade Jerusalém. Aliás, Nabucodonosor, ele vem 3 vezes a Jerusalém. Na primeira vinda, diz a Bíblia que Nabucodonosor desce, e agora ele arranca de dentro do templo de Salomão, ele tira tudo aquilo que é precioso de dentro daquela casa. Ele leva os vasos, ele leva os utensílios daquela casa, ele leva o ouro que havia dentro daquela casa, e também Nabucodonosor leva os nobres e os príncipes daquela cidade. Dentro dessa leva, que é a primeira vez que Nabucodonosor vem a Jerusalém, todos nós sabemos a história que completa essa vinda de Nabucodonosor. Ele leva 4 jovens, e eu destaco esses 4 jovens, que é Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A Bíblia diz que na segunda leva, Nabucodonosor volta a Jerusalém e leva agora um grupo de 15 mil valentes para a Babilônia.
Na terceira leva, diz a Bíblia que ele vem agora sobre Jerusalém, sitia Jerusalém por 18 meses, nada entra, nada sai, e diz a Bíblia que a nação de Israel, ela começa a se definhar dentro das suas próprias terras. Nabucodonosor torna-se poderoso, e o fato de levar Jerusalém para o cativeiro, é porque diz a Bíblia que a nação de Judá não atentou para os desígnios de Deus. Diz a Bíblia que os profetas se levantaram como voz profética e avisando que o juízo de Deus iria chegar, mas eles rejeitavam a voz dos profetas. Deus levantava um outro profeta que anunciava, mas havia uma rejeição também acerca da sua palavra. Então a Bíblia vai deixar claro que agora, no ano de 586, Nabucodonosor então chega em Jerusalém e leva Jerusalém cativo para a Babilônia. Os anos passam, e diz a Bíblia que no ano 539 a.C., a Babilônia, que era tida como a senhora do universo, a grandiosa Babilônia, ela cai agora na mão dos medos e dos persas, que esse povo está vivo até hoje, que é o Irã, que ainda hoje luta contra a nação de Israel. A Bíblia diz que os medos e os persas, eles dominam agora a Babilônia, e dentro desse domínio que ele tem sobre a nação de Israel, surgem então 3 personagens de destaque. Quais são, pastor? O primeiro é a própria Esther, que agora é levada também para o cativeiro, e lá no cativeiro diz a Bíblia que Artaxerxes permite que Neemias e Esdras volta com o objetivo de reconstruir os muros, e mais tarde Zorobabel para edificar uma casa ao Senhor. Porém diz a Bíblia que alguns daqueles que foram levados para a antiga Babilônia permanecem lá, que agora não é mais a Babilônia, mas é o reino dos medos e dos persas. É dentro desse período que a história de Esther começa a desenrolar, porque a Bíblia vai dizer que durante o reinado de Assuero, agora estando Esther na capital persa, que era Suzã, Esther agora vai ser levada para dentro do palácio. A razão pela qual Esther é levada para dentro do palácio, todos nós sabemos. Certo dia, esse Assuero, que havia dominado a Babilônia e implantado agora o reino dos medos e dos persas, ele faz uma festa e convida para aquela festa a sua esposa chamada Vasti, para que se apresentasse para os seus convidados. A Bíblia diz que Vasti recusa entrar na presença de Assuero e também na presença agora dos seus convidados. A Bíblia diz que o rei agora, sendo confrontado com aquela atitude de Vasti, ele destitui Vasti do cargo, e agora convoca uma espécie agora de um agrupamento de pessoas que tinham capacidade para estar servindo ao palácio, e ainda mais, para ser selecionada para ser a esposa do rei. E é dentro desse contexto que Esther aparece. Então, primeira lição que eu tiro: Esther está vivendo em um mundo que não conhecia o Deus de Israel. Ela é levada para o cativeiro. Ela não tinha alternativas ou opções em decidir em ir ou não ir. Ela simplesmente é arrancada das suas terras, da sua terra, e levada agora para a antiga Babilônia, que mais tarde torna-se o império dos medos e dos persas. Segundo desafio de Esther: ela precisa, e eu preciso que você preste atenção nesse termo, ela precisa esconder a sua identidade por um tempo. Eu não disse perder a identidade, eu disse que ela precisa esconder a sua identidade por um tempo. É necessário, aqui no contexto em que Esther está inserida, esconder a sua identidade. O que não pode acontecer é perder a identidade, porque nós que fomos chamados como servos do Senhor, se tem uma coisa que nós não podemos abrir mão, é da nossa identidade com Cristo. Passe o que passar, venha o que vier, enfrentamos o que tiver de enfrentar, a nossa identidade tem que ser inalterada, porque fomos chamados para fazermos a diferença. Glória a Deus. E que é uma prova que a gente não pode perder a identidade,
Eu não sei se no ano passado eu falei aqui acerca disso. A Bíblia disse que junto a essa leva, que Esther também foi levado para a Babilônia, 4 jovens vão ser levados para lá. A Bíblia diz que estando lá agora, Nabucodonosor vai fazer de tudo para tirar a identidade desses jovens, que foram levados também como Esther para a Babilônia. E esses jovens, eu já disse, é Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Porém a Bíblia diz que quando esses jovens são chamados agora, porque diz a Bíblia que Nabucodonosor agora vai mandar selecionar os nobres e os sábios que haviam sido trazidos lá de Jerusalém. A Bíblia diz em Daniel capítulo 1 e o verso 8, o texto diz assim: e assentou Daniel em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. O que é que Daniel está dizendo para mim e para você? Olha, eu posso estar na Babilônia, eu posso estar longe da minha família, eu posso estar longe dos sacerdotes de Jerusalém, eu posso estar longe dos profetas, mas eu não abro mão da minha identidade, que é Jerusalém. A Bíblia diz que eles não vão abrir mão. Tudo que Nabucodonosor vai tentar fazer é com o objetivo de tirar as características daqueles jovens, trocar os nomes, arrancá-los das suas terras, levá-los para outra terra, infiltrá-los agora em tudo aquilo que envolvia a Babilônia, o seu contexto cultural, social, político, religioso. Mas a Bíblia diz que aqueles jovens disseram: não, a gente pode estar longe de casa, fora do nosso lugar, mas a nossa identidade permanece a mesma. E é tão extraordinário, eu estou dizendo que Esther teve que esconder a identidade, mas não perdeu a identidade. Esses jovens também tiveram que lidar com essa situação, porque a Bíblia vai dizer que mais tarde morre Nabucodonosor, e agora chega Beltesazar no trono, e lá estão esses 4 jovens. E a Bíblia diz que quando aparece um dia, em meio a um banquete que Beltesazar fez, uma mão escrita na parede, diz a Bíblia que ele agora trêmulo, não sabe o que está ali. A rainha entra no salão e diz assim: olha, há no teu reino um homem, e sobre esse homem repousa o Espírito dos deuses. Sabe o que a mulher está dizendo? Há no teu reino um homem que foi trago lá da cidade de Jerusalém. Ele já passou aqui pelo Nabucodonosor, ele está agora no seu reino, mas esse homem não perdeu a sua identidade. O mesmo homem que foi trago por seu avô Nabucodonosor é o mesmo homem que ainda continua tendo intimidade com Deus. Nós não podemos perder a nossa intimidade. É isso que Esther está tendo que fazer. Aleluia. Então, o segundo desafio de Esther, ela tem que esconder a sua identidade por algum tempo. Terceiro, Esther tem que manter a sua fidelidade e preservar a sua identidade. Não confunda com o que eu disse. Aleluia. Eu disse que ela teve que esconder a identidade. Mas tem muita gente que atrás do esconder a identidade perde ela. Mas Esther não. Ela esconde a sua identidade por um tempo, mas ela não perde a sua identidade. Porque quando chega a hora dela se revelar, Esther vai deixar bem claro o que ela era. Há um segredo que eu e você também precisamos. Nós, em um mundo que nós estamos vivendo, há momentos que nós precisamos nos posicionar diante das adversidades que estão acontecendo no mundo fora. Ah, pastor, mas se eu fizer isso, eles vão olhar para mim, vão me banir da sociedade, me banir do grupo. Não tem importância. O que a gente não pode é perder a nossa identidade com Deus. O que a gente não pode é perder a nossa comunhão com Ele. Nós precisamos de manter fidelidade e preservar a nossa identidade. Esses desafios, a Bíblia diz que Esther vai ter que lidar com ele. Mas o que chama a atenção é que, além desses desafios, eu vou encontrar algumas lições na vida dessa mulher. O texto que vocês escolheram é de Maria, e o tema que vocês escolheram foram mulheres posicionadas. E eu quero extrair algumas lições então da vida dessa mulher chamada Esther. Porque, primeiro, Deus posiciona mulheres comuns
para propósitos extraordinários. Vou repetir. Deus posiciona mulheres comuns para propósitos extraordinários. Você não está aqui por acaso. Você não está nesse congresso simplesmente porque foi convocado para estar. Deus te escolheu nessa noite para você se posicionar com um propósito extraordinário. Olha para cá. Eu disse que Deus escolhe pessoas comuns para projetos extraordinários. E quando eu digo isso, eu não tenho como fugir daquilo que um dia, estando agora, Zacarias, sacerdote na casa do Senhor, ministrando dentro da casa do Senhor, quando de repente Zacarias agora vê um anjo se posicionando junto a ele, dentro do santuário. E a Bíblia diz que o anjo que posiciona ali, dá uma palavra para Zacarias. E qual é a palavra? A Bíblia diz que a palavra de Deus para Zacarias era esta: que ele teria um filho mesmo na sua velhice. O problema de Zacarias, que não era só ele o velho da casa. A Bíblia vai dizer que a sua esposa Isabel também já era avançada em idade. E diz a Bíblia que o anjo Gabriel vai se revelar a ela também, e vai dizer a ela que dentro do ventre dela estaria sendo gerado aquele que estaria à frente agora do ministério de Jesus Cristo, abrindo o caminho para que ele pudesse chegar. O que eu estou tentando dizer para você é o seguinte: Deus nos posiciona pessoas comuns para viverem propósitos extraordinários. Por que, pastor? A Bíblia vai dizer que certo dia estava em sua casa uma mulher. Parece que eu falei isso aqui no ano passado. Essa mulher chama Maria. Essa mulher mora numa cidade desprezível chamada Nazaré. E diz a Bíblia que o mesmo anjo que visita agora Isabel, uma mulher avançada já em idade, e uma mulher notória na sociedade, porque Isabel é esposa de um sacerdote da casa do Senhor. O anjo visita agora Isabel e diz a ela que ela vai ter um filho. E esse filho chamará João Batista, porque vai ser aquele que vai preparar o caminho para a chegada do Messias. Mas o mesmo anjo, ele também vai até uma cidade chamada Nazaré, sem prestígio nenhum essa cidade. Porque diz a Bíblia que um dia Filipe encontra Bartolomeu e diz para ele assim: olha, nós encontramos o Messias. E Natanael vai dizer assim para Filipe, desculpa, Bartolomeu, Natanael vai dizer assim para Filipe: de onde é que veio o Messias que vocês encontraram? Filipe vai dizer: olha, ele é proveniente da cidade de Nazaré. A palavra de Natanael para Filipe vai ser essa: porventura, vê alguma coisa boa de Nazaré? Só que tem uma coisa: Deus posiciona pessoas comuns para viverem propósitos extraordinários. Vou repetir: Deus posiciona pessoas comuns para viverem propósitos extraordinários. É uma mulher simples da cidade de Nazaré, que está para casar com um homem simples, que não tem influência na sociedade, que não é filha de nobre, que não tem dinheiro para custear até a sua própria gestação. Mas Deus vai visitar Nazaré e vai dizer: salve agraciada, o Senhor é contigo. Sabe o que é isso? Deus posiciona mulheres comuns para viverem propósitos extraordinários. Quando você olha para a história de Esther, Esther é uma mulher muito comum. Esther é uma órfã que é levada agora para a Babilônia. E é dentro desse contexto que ela está vivendo agora, que é a Babilônia, que Deus irá posicionar ela para propósitos extraordinários. Porque a Bíblia vai deixar bem claro e registrado para todos nós, que quando agora Vasti é deposta agora do trono, e Esther é chamada para estar agora no lugar dela, Esther não foi chamada por causa de influência. Os holofotes não estavam voltados para Esther. Não, ela chegou lá porque ela já era filha de nobre. Ela chegou lá porque ela vem de uma linhagem real de Jerusalém. Ela chegou lá porque ela tinha que ir na sociedade. Não,
mulheres posicionadas vencem o medo pela fé. Por quê, pastor? No capítulo 4 de Esther, verso 13 e o verso de número 16, a Bíblia diz que Esther agora está diante de uma ameaça. Esther teve que se esconder, calar-se para depois se levantar. Quando a notícia chega para Esther que ela precisava de se posicionar em favor do seu próprio povo, a ordem que Esther envia para o seu primo Mardoqueu era essa: eu não posso, eu não fui chamado na presença do rei, e se eu entrar na presença do rei sem ser chamado, pode ser que ele não estenda o cetro para mim, e eu também vou perecer com todos os judeus. Mas sabe o que é extraordinário, irmãos? É que Mardoqueu, quando ouve essa indagação de Esther, ele envia uma outra resposta para Esther, que talvez seja uma das mais extraordinárias do livro. Porque Mardoqueu vai dizer assim: Esther, tudo bem, se você não pode se posicionar, se você está com medo de se posicionar, socorro de outra parte virá para o judeu. É diante dessa tomada de decisão de Mardoqueu acerca da resposta que Esther encaminha, é que Esther vai vencer o medo agora utilizando a fé, porque ela vai dizer: então reúne todo mundo, ninguém come, ninguém bebe, nós vamos fazer um jejum de 3 dias, e eu vou apresentar ao rei, e o Deus dos céus nos fará prosperar. Sabe o que é isso? Mulheres posicionadas vencem o medo usando a fé. Terceiro, mulheres posicionadas não agem pela força humana, elas são movidas pela intimidade com Deus. Glória a Deus. Mulheres posicionadas não agem pela força humana, elas são movidas pela intimidade com Deus. Por quê, pastor? É natural, é normal nós termos medo, enfrentarmos desafios, e muitas vezes o medo, ele até nos paralisa. Só que tem uma coisa: a fé é o combustão que nos tira da paralisia que o medo causa e nos leva a enfrentar novos desafios. A Bíblia vai deixar claro que o que vai trabalhar na vida de Esther não é a sua força humana, mas é a sua intimidade com Deus. E qual é a intimidade? Põe todo mundo para jejuar, põe todo mundo agora para clamar, e a resposta virá de Deus. Ei, se posiciona nessa noite, não porque você é capaz, mas porque você tem intimidade com os céus, e o céu se revela a cada um de nós. Aleluia. Quarta lição que eu tiro do texto: mulheres posicionadas usam a sua voz com sabedoria. Por quê, pastor? Quando Esther ouve dizer que a sentença já estava agora marcada, oficializada, Esther não vai tomar uma decisão precipitada. A Bíblia diz que Esther, primeiro, ela vai pensar o que fazer diante da dificuldade. O grande problema nosso é que muitas vezes nós nos deparamos com desafios e logo nós queremos tomar frente e dizer: não, eu posso resolver isso, eu já lidei com isso algum tempo atrás, eu já consegui lidar com essa situação lá atrás. Não, escute, não vai confiada em você mesmo, talvez você vai fracassar confiada nas suas habilidades, nos seus recursos, mas busque intimidade de Deus e enfrente os desafios diante da intimidade que você tem para com o seu Deus. Porque, irmãos, tem uma coisa que é extraordinária, é quando nós somos íntimos de Deus. Porque, voltando lá para um personagem que eu disse agora há pouco, que é Elias, pensa num camarada, irmãos, que tem intimidade com Deus. Por quê, pastor? A Bíblia diz que Elias aparece num cenário, e é um cenário desconhecido. Ninguém conhece a genealogia de Elias, ninguém conhece a sua família, ninguém sabe de onde ele vem, mas ele aparece no cenário em Israel. E a primeira coisa que ele parece já proferindo é essa: olha, segundo a minha palavra não chove. Sabe o que é isso? Intimidade com Deus.
Sabe o que é isso? Elias tinha convicção daquilo que ele estava falando, porque sabia que lá nos céus estaria concordando. Só há concordância com os céus quando há intimidade nossa com Deus e de Deus para conosco. Vamos para aquela quarta. Mulheres posicionadas ouvem a voz com sabedoria. Elas utilizam a sua voz com sabedoria. Elas não saem falando ao vento, não. Esther poderia muito bem virar as costas. Esther poderia, quem sabe, não dar atenção para aquela situação que envolvia ela, bem como toda a sua casa, mas não. Esther se posiciona e usa a sua voz com sabedoria, porque a sabedoria, ela é capaz de mover qualquer situação adversa. Quinto, algumas lições, a gente caminha daqui a pouquinho para encerrar. Quinto, mulheres posicionadas mudam destinos e deixam um legado por onde passa. O mundo precisa saber quem é você nessa noite. O mundo precisa saber o que é que você está fazendo aqui nessa noite. Ah não, pastor, ele sabe, eu estou em um congresso. Não, não é disso que eu estou dizendo. Eu e você que somos chamados, e principalmente você que foi posicionada por Deus, nós precisamos de deixar um legado por onde nós passamos. Eu e você precisamos mudar destinos e deixar um legado aonde quer que nós entremos, porque a Bíblia diz que foi através da decisão de Esther que uma nova festa acontece em Israel, e é celebrada até os dias de hoje, a festa de Purim. O que é isso? Aonde eu e você passarmos, precisamos de deixar um legado lá. Passou um homem de Deus, passou uma mulher de Deus, passou alguém que fez a diferença. Aleluia. Sexta lição que eu tiro dessa mulher: mulheres posicionadas rompem com o comum. Pastor, não entendi. Eu vou para o texto que vocês escolheram. A Bíblia diz que certo dia Jesus decide chegar na casa de Marta e Maria. A Bíblia diz que estando agora em Betânia, pastor Gessé fez a leitura introdutória desse texto. A Bíblia diz que estando agora em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro, nós veremos dentro desse contexto duas tomadas de decisões. Eu estou dizendo que mulheres posicionadas rompem com o comum. Por quê, pastor? A gente vai ver duas tomadas de decisões. A Bíblia diz que Jesus chega na casa de Marta e Maria, e a gente tem uma facilidade, irmão, de bater na Marta. A gente fala que Marta não tinha preocupação. Não, você já pensou chegar alguém na sua casa de surpresa? Jesus e os seus discípulos, sem avisar que estava chegando lá. Qualquer pessoa em sã consciência logo lembraria que eu preciso fazer alguma coisa, porque eles chegaram em casa. A gente simplesmente bate na Marta, que Marta estava preocupada com as outras coisas. O grande diferencial é que Marta também tinha preocupações com a presença do Mestre. A gente precisa priorizar prioridades. E aí entra Maria. Porque se Marta não preocupa em ir para a cozinha, como é que ficava a situação de Jesus, os discípulos e os demais da casa? O grande desafio que nós precisamos ter é priorizar prioridades. Por isso, mulheres posicionadas, elas rompem com o comum. Por quê? O comum era chegar alguém em casa e logo ir para a cozinha. Mas Maria diz: não, a cozinha fica para depois. Eu tenho prioridade. A minha prioridade é me lançar aos pés daquele que está dentro da casa. Aleluia. A gente tem que parar de bater na coitada da Marta. Toda vez que falava da Marta, eu lembrava da minha mãe, que já dorme no céu, que chamava Marta. Quando falava de Marta, eu olhava para ela: coitada da senhora, ela sofre toda vez que o pregador vai falar sobre Marta e Maria. Só que Marta também tinha uma prioridade. Eu não posso deixá-los sem um alimento, eu não posso deixá-los de servir a casa. O grande diferencial é que o alimento naquele momento não era a prioridade. A prioridade foi o que Maria fez: se lançar aos pés do Mestre e acolher a sua voz junto a ela. Eu e você precisamos ter prioridades no meio das prioridades. Por isso, mulheres posicionadas rompem com o comum.
as mulheres eram excluídas do ensino formal, Maria toma a decisão ao contrário. Se ninguém pode estar aos pés de um rabino, porque quando você olha para a cultura, mulheres não se lançavam aos pés de um rabino, de um mestre. Quem fazia isso eram os homens. As mulheres não se lançavam aos pés do mestre, muito pelo contrário, elas sequer aproximavam do mestre, elas faziam o que Marta está fazendo. Só que Maria é uma mulher que se posiciona, ela está dizendo: olha, eu preciso romper com o comum. Se lá fora o comum é nenhuma mulher chegar aos pés dele, ele está dentro da minha casa, e dentro da minha casa sou eu que decido a minha decisão. Eu vou me lançar aos pés dele e obter dele a palavra de sabedoria. Quer ser abençoada nessa noite? Vença, rompa o comum e lança-se aos pés do Senhor. Porque quando você olha para a Bíblia, irmão, você vai encontrar mulheres que tomaram decisão como essa. Quer ver? Certa vez Jesus chega na casa de um homem chamado Simão, leproso. A Bíblia diz que quando Jesus chega nessa casa, uma mulher, olha para cá, o texto deixa as características dessa mulher. Uma mulher pecadora. Ela ouve dizer que Jesus havia chegado em casa de Simão. O que ela faz? Diz a Bíblia que ela pega agora um vaso de alabastro contendo nardo dentro dele, e ela sai da sua casa agora com destino à casa de Simão. A Bíblia vai dizer que entrando na casa de Simão, essa mulher vai tomar algumas atitudes, que ela está exatamente fazendo isso. Ela está rompendo com o comum. Por quê? Jesus está dentro da casa. Essa mulher entra dentro da casa de Simão. Primeiro, sem ser convidada. Segundo, a Bíblia diz que ela lança-se aos pés de Jesus. Terceiro, a Bíblia diz que saindo da sua casa, ela não sai de mãos vazias. Ela está levando um vaso de alabastro cheio de nardo com um propósito: eu vou romper o comum hoje e eu vou me lançar aos pés dele. Só que antes disso, Maria toma uma decisão que é muito diferente de outras mulheres à luz da Bíblia. Porque a Bíblia diz que ela entra na casa de Simão, lança-se aos pés de Jesus e começa a derramar primeiro lágrimas aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que ela enxuga as lágrimas com seus cabelos. Irmãos, eu estou dizendo que uma mulher posicionada, ela rompe com o que é comum. Sabe por quê? Primeiro, eu já disse, mulher não se lançava nos pés de um mestre. Segundo, a mulher daquela época tinha um zelo muito grande pelo cabelo, porque o cabelo, à luz da Bíblia, para a mulher é sinônimo de honra. Sabe o que aquela mulher está dizendo? Eu vou lançar a minha honra aos pés dele nessa hora. Ela começa a enxugar agora as próprias lágrimas com os próprios cabelos. Ela está dizendo: a honra é minha, mas a devoção tem que ser a Ele. Eu tiro a minha honra e coloco nos pés dele. Eu pego a minha honra e coloco nos pés dele. Olha para cá, eu estou dizendo que mulheres posicionadas rompem com o comum. Glória a Deus. A Bíblia diz: enquanto Maria está fazendo isso, tem alguém dentro daquela casa que está se posicionando de forma diferente. Por quê? Primeiro, o próprio discípulo de Jesus que está naquela casa olha para aquela situação e diz assim: ah, se ele soubesse o quanto vale isso aí, se ele soubesse o quanto de dinheiro que esse perfume vale. A Bíblia diz que Jesus vai repreender, e a Bíblia deixa bem claro que Judas fazia isso, não é porque ele amava aos pobres. O texto vai dizer que ele era ladrão. É por isso que ele estava ganancioso naquilo que Maria estava lançando aos pés do mestre. Mas sabe de uma coisa? Maria não está nem um pouquinho preocupada com a quantidade que ela vai derramar aos pés, e muito menos com aquilo que ela está derramando. Ela simplesmente está dizendo: eu vou romper com o comum. O comum é no dono da casa fazer as honras, mas já que ele não fez, eu me lanço aos pés dele. Eu entendo o melhor que eu tenho a ele. Aleluia. O que é que você trouxe nessa noite?
nessa noite. Mulheres posicionadas, elas rompem com o comum. Mulheres posicionadas, elas rompem com o comum. Não é que todo mundo faz, eu tenho que fazer, não. Se todo mundo faz, eu vou ser diferente. Eu vou fazer um pouco mais do que as pessoas estão acostumadas a fazer. Porque mulheres posicionadas rompem com aquilo que é comum. Sétima lição, a gente caminha para encerrar. Mulheres posicionadas alinham prioridades com o reino. E aqui eu faço um comparativo entre Esther e Maria. Esther estava agora ciente do seu papel dentro daquele reino. Ela estava ciente: ou eu faço alguma coisa, ou toda a minha descendência irá morrer. Volto para Maria. Mulheres posicionadas alinham prioridades com o reino. Por quê? Quando Maria se lança aos pés de Jesus, e Marta está na cozinha cuidando dos afazeres, e ela questiona Jesus acerca da atitude de Maria, a Bíblia diz que Jesus dirige uma palavra dizendo assim: Maria, Marta, por que você está distraída com tantas outras coisas? Ele está dizendo: mulher posicionada alinha prioridades com o reino. A comida fica para depois, a prioridade agora está nos pés do mestre e adorando a ele. Glória a Deus. Aleluia. Sétima lição que eu tiro do texto: mulheres posicionadas frutificam em permanência. Por que isso, Glória a Deus. pastor? Aleluia, Jesus. A Bíblia vai deixar claro que quando Maria se lança aos pés do mestre, Jesus vai dirigir uma palavra, irmãos, que é extraordinária para aquele momento. O que é, pastor? A Marta está incomodada com a decisão de Maria. A Marta está incomodada porque ela está com os afazeres sozinha. E o fato dela estar questionando Jesus é porque ela dependia de uma ajuda de Maria. Mas olha para cá: mulheres posicionadas frutificam em permanência. Jesus olha para Marta e diz: Marta, Maria escolheu a melhor parte, e essa parte não lhe será tirada. Jesus está dizendo: olha, as suas escolhas, Marcos, elas podem ter alcance em outras áreas, mas a parte que Maria está escolhendo, ninguém tira dela essa parte. Sabe por quê? Porque Maria decidiu lançar aos pés de Jesus Cristo. Maria decidiu se posicionar aos pés de Jesus Cristo. Maria decidiu abrir mão dos seus afazeres cotidianos para se lançar aos pés do Senhor. Nós estamos em um início de congresso, e eu tenho convicção nessa noite que se nós também nos posicionarmos como Maria se posicionou aos pés do mestre, haverá frutificação permanente em nossas vidas. Não será tirado aquilo que Deus tem para derramar sobre você nessa noite. Eu te convido a estar de pé. Não encerrei a mensagem, eu te convido a estar de pé nessa noite. Aleluia. Aleluia. Eu te convido a estar de pé. Escuta de pé para a gente caminhar para esse. Vou repetir: uma mulher posicionada frutifica em permanência. A palavra de Jesus para Maria é esta: ei, Maria, essa parte que você escolhe, ninguém a pode tirar. Aleluia. Pode tirar de Marta, pode tirar dos outros, mas a parte que você acaba de escolher, Maria, ninguém pode tirar. Glória a Deus. Aleluia. E eu quero nessa noite te fazer um desafio nessa noite. Glória a Deus. Eu disse que é início de congresso, é abertura do congresso. A gente tem uma expectativa muito grande com a abertura e com o encerramento. Louvado seja Mas Deus. eu quero te fazer um desafio nessa noite. Em que lugar você irá se posicionar nessa noite? Glória a Deus. Nos afazeres da casa ou aos pés do mestre nessa noite? Você vai se posicionar como Esther diante de um desafio que era ter a sua vida e da sua nação ceifada, ou você simplesmente vai virar as costas para a situação
Eu te convido nessa noite, nessa abertura de congresso. Se você quer tomar uma posição nessa noite, eu não sei em que você está precisando de se posicionar, mas se você quiser sair do seu lugar e vir até a frente, porque nessa noite eu quero orar por você. E o Espírito Santo de Deus que falou no meu coração, quando meditava nessa passagem, ele diz que irá trabalhar em coração